Salmos capítulo 1, eu vou ler a partir do 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Pai, abençoa-nos nesse dia, nesse momento, Pai, em que estamos aqui diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse primeiro salmo, é apresentado no livro e ele facilmente pode ser considerado uma espécie de introdução, uma espécie de prefácio ao saltério, ao livro de Salmos. Os irmãos sabem que o livro de Salmos é um conjunto de outros livros que compõem ao longo de centenas de anos, na história de Israel. Eu vou falar mais disso ao longo dessa série de exposições. Mas o primeiro salmo ele foi composto para ser uma espécie de introdução e também um resumo da mensagem que o livro traz. Então, nesse salmo tão curtinho de 6 versículos, a gente tem essa introdução e tem esse resumo dessa mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem é que o justo vive feliz, apegado a Deus e obediência à sua lei. O justo vive feliz, apegado a Deus e obedece sua lei. Mas e o ímpio? Por outro lado, o homem ímpio caminha para a sua própria destruição, despreza a Deus e ignora as suas palavras. Isso está aqui. A gente vai ver isso com mais calma. Mas também está ao longo de todo o livro. E a gente também vai ver ao longo desses nossos cultos de oração. Esse salmo nos apresenta 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Eu dei como título para esse primeiro sermão: a felicidade do justo e a ruína dos ímpios. A felicidade do justo e a ruína dos ímpios. A estrutura que o salmo nos apresenta é com base nessa poesia hebraica que muitas vezes usa o contraste. Então eles aqui estão usando o contraste, justo e ímpio, felicidade e destruição. Sempre nesse contraste o salmo aparece, e a própria estrutura do salmo caminha nisso. Primeira parte, dos versos de 1 a 3, ele vai falar da felicidade do justo, do homem justo, e a segunda parte do salmo, versos de 4 a 6, ele fala sobre a ruína dos ímpios. Então, primeiro, a felicidade do homem justo. Mas que felicidade é essa? De que felicidade ele está falando que tem o homem justo? Essa felicidade não é uma felicidade qualquer. Primeira coisa que a gente precisa entender: o texto não propõe para nós uma felicidade qualquer, uma felicidade que poderia ser oferecida pelos prazeres do mundo. Essa não é uma felicidade mundana e nem carnal. Pelo contrário, a felicidade que o Salmo traz desse bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é uma felicidade espiritual. É uma felicidade que vem de Deus. É uma felicidade que desfruta o homem que tem paz com Deus. Aquele cujos pecados foram perdoados e que agora desfruta de comunhão com Ele. É essa felicidade que o justo possui. Veja que é muito diferente da felicidade do ímpio. Ao longo desses salmos, a gente vai ver como ele trata a felicidade do ímpio, sempre ligada aos prazeres do mundo, porém uma felicidade sempre passageira, efêmera, temporária. Já a felicidade do justo não, uma felicidade permanente, uma felicidade que tem aquele que desfruta de comunhão com Deus. Agora, essa felicidade que o texto apresenta, nessa primeira parte, ela está ligada a 3 razões, ela decorre de 3 razões. A primeira razão, aquilo que o homem justo evita. Guarde isso aí. Primeiro, aquilo que o homem justo evita, eu vou explicar. Segundo, aquilo que o homem justo se apega. Não só o que ele evita, mas o que ele se apega, e ele se apega à palavra. E em terceiro, essa felicidade decorre da própria comunhão que o homem justo tem com Deus.
Então, a felicidade do justo decorre de 3 coisas. Primeiro, aquilo que ele evita. Segundo, a palavra de Deus, a que ele se apega. E terceiro, a própria comunhão que ele desfruta com Deus. Vamos ver isso ao longo dos versículos. O verso 1 diz: muito feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista lista 3 tipos de pecadores aqui, 3 tipos de pecadores e 3 expressões de pecado. 3 tipos de pecadores e 3 expressões de pecado que o homem justo evita. Ele não se deixa guiar pelo conselho dos ímpios, ele não imita o modo de vida dos pecadores e ele não se associa aos escarnecedores. Esse ponto eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que os irmãos já conhecem isso. Essa primeira parte, talvez, eu acredito que a maioria aqui já ouviu em algum momento, mas vamos mergulhar um pouco mais. O que esse verso está dizendo? Percebam, os irmãos, que esse verso apresenta para nós todas as expressões em progressão. Tudo está em progressão, tudo está evoluindo nesse primeiro verso. Por exemplo, ele fala, quando mostra os verbos, ele diz andar, deter e assentar. Também está em progressão. Ele andava, então ele para e agora ele se assenta. Não deixa de ser uma progressão, embora apresente uma regressão. Ele está decrescendo, percebe? Ele andava, agora ele para, depois ele se assenta. E isso para representar o declínio espiritual do homem. Ele está declinando, ele está descendo. Em outras palavras, ladeira abaixo, ele está descendo. Nas palavras conselho, caminho e roda, para representar a prisão que o mundo envolveu esse homem pecador. Primeiro, o conselho, porque o mundo o desorienta. Segundo, o caminho, porque o mundo o desencaminha do caminho correto, do caminho de Deus. E terceiro, a roda, porque esse homem pecador agora passa a viver em círculos. Sua vida não se desenvolve, sua vida não progride, sua vida agora gira em círculos. Percebeu a progressão? Para mostrar como o mundo, então, ele vai envolvendo esse homem pecador. E terceiro, nas expressões ímpio, pecador e escarnecedor, que representam a ruína, a decadência do homem. Então, aqui também é uma ideia de progressão. Ímpio, por quê? O ímpio é aquele que não leva a Deus em conta. O ímpio é o incrédulo. Se você perguntar para ele assim, com base em que você guia a sua vida? Ele vai te dizer, bom, se ele for pelo menos honesto, né? Ele vai te dizer, bom, eu guio a minha vida com base no meu conjunto de valores, naquilo que eu acredito. Então, ele simplesmente ignora Deus, esse é o ímpio. Já o pecador é aquele que até considera a hipótese de Deus, mas deliberadamente ele desobedece. Então ele até leva em conta que haja uma lei de Deus, mas ele de propósito transgride essa lei. Sua própria vontade é posta em rebelião contra Deus. Esse é o homem pecador. Então ele constantemente peca. E o escarnecedor é aquele cuja maldade chegou num nível tão grande que ele escarnece da própria lei de Deus. Ele começa a zombar da ideia de Deus. Ele zomba de Deus. Ele zomba daquilo que é justo. Ele zomba da palavra de Deus. Esse é o escarnecedor. Então veja que o ímpio, o pecador e o escarnecedor também representam uma progressão. Mas para mostrar o quê? A decadência que o homem vai. Cada vez como a gente vai ver no livro de Salmos, né? Um abismo chamando outro abismo. Então o homem pecador ele vai se aprofundando cada vez mais no pecado. Cada vez mais no pecado. E essas 3 frases apresentadas mostram esses 3 graus de separação desse homem com Deus. Mas também não só da separação desse homem com Deus, mas de uma conformidade que esse homem passa a ter com o mundo. Então ele não só, imaginando que aqui ele andava com Deus, ele não só agora já não anda mais com Deus, nem desfruta da sua presença, ele foi orientado a tomar caminhos diferentes e cada vez mais ele caminha numa direção oposta de Deus e com isso ele vai ganhando forma do mundo, ele vai passando a andar em conformidade com o mundo, vai adotando as suas práticas, vai adotando o seu modo de vida. É isso que significa essa expressão andar, né? E, por fim, ele já passa a se relacionar com os zombadores, com aqueles que escarnecem de Deus.
A aceitação dos conselhos do mundo, a participação nas suas práticas e a adoção da sua atitude diante de Deus. Então, primeiro, o homem justo é feliz por aquilo que ele evita. Segundo, o homem justo é feliz por aquilo em que ele se apega. Verso 2 diz assim para nós, em oposição ao anterior, diz, pelo contrário, uma expressão que mostra oposição ao que veio antes, sempre esse contraste. Em contraste com esse homem que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, o justo não. O justo se apega à lei do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Veja só, irmãos, o justo, ele não é feliz só porque ele evita alguma coisa. O justo é feliz por aquilo em que ele se apega. Se apega. Ele se apega ao quê, mais especificamente? Ele se apega à palavra de Deus, à lei de Deus. A lei de Deus aqui é uma expressão para representar toda a palavra de Deus. Ele se dedica a ela, ele medita nela, percebe? Diz o texto que ele não só tem prazer nela, ou seja, ele descobriu na palavra de Deus uma fonte de prazer. Ao invés de buscar um prazer no mundo, ao invés de buscar um prazer no pecado, o homem justo descobriu na palavra de Deus uma fonte de prazer para a sua vida. Olha que coisa interessante. Você já descobriu na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, uma fonte de prazer para você? Você já percebeu quais as coisas que te dão prazer? Você pode dizer assim, pastor, eu tenho prazer quando eu abraço um ente querido, o ser amado. Tenho prazer quando eu como um prato de comida, aquela minha comida favorita, né? A gente tem muito prazer ali também. Ou quando eu viajo para um lugar e vejo uma paisagem bonita, um lugar que eu nunca vi, aquilo também gera fonte de prazer em nós. Fonte de prazer. Bom, de todas essas fontes de prazer que o mundo nos oferece, algumas legítimas, como essas que eu disse, outras não legítimas, por conta do pecado, esse homem descobriu na palavra de Deus uma fonte de prazer. Como o salmista diz em Salmo 19, verso 10, a palavra de Deus, mais preciosa do que o ouro, mais puro e mais doce do que favos de mel. Veja aqui o que mais ele diz, fala assim que esse homem, ele medita nessa lei. O seu prazer está na lei, na sua lei ele medita. Então ele não é só um leitor dedicado, mas ele é um estudante dedicado. Ele é um estudante dedicado. Ele estuda a palavra, ele busca refletir sobre a palavra, sobre os seus ensinos, sobre o que ela tem a lhe dizer, e mais, diz dia e noite, para mostrar para mim, para você, que a relação que esse homem feliz construiu com a palavra de Deus, não é uma relação eventual não, mas é uma relação constante. Uma vez eu fiquei muito assustado com uma pessoa no final de um culto, numa igreja que eu estava participando, em que a pessoa disse assim para mim, sabe pastor, aquilo que eu sei da Bíblia é o que eu aprendi na igreja, é o que eu aprendo na igreja. E para os meus irmãos, eu fiquei muito assustado com essa afirmação. Por quê? Porque essa afirmação, em outras palavras, o que ela quer dizer é, o que eu tenho de Deus na igreja. Irmãos, a nossa relação para uma vida feliz com a palavra de Deus não pode ser uma relação apenas eventual. O culto só acontece 2 vezes na semana, quinta-feira e no domingo, manhã e noite. Mas a nossa relação com a palavra de Deus precisa ser uma relação constante, uma relação diária, uma relação de intimidade com essa palavra, percebendo nessa palavra fontes de prazer. Terceiro lugar, o homem justo vive feliz por viver em comunhão com Deus. O verso 3 diz assim, ele será, ou seja, ele é feliz por quem ele é. E quem ele é em Deus? Ele é como árvore. Claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Os livros poéticos usam muito as metáforas, as figuras de linguagem, para representar que ele é uma árvore. Mas que árvore é essa? Veja só os detalhes. Ele é uma árvore plantada. Ele é uma árvore plantada, ou seja, ele é cultivado. Existe um cuidado do agricultor. Ele não é uma árvore nativa. Ele não é uma árvore que nasceu ali por acaso. Ele não está plantado onde ele está plantado e suas raízes estão alicerçadas pelo mero capricho da natureza. Não, ele foi posto ali pelo agricultor. Você lembra de João capítulo 15?
O que Jesus diz no verso 1, eu sou a videira, vós sois os ramos, mas o Pai é o agricultor. O Pai plantou ele ali. E plantou ele, teve esse cuidado. Essa árvore é uma árvore cultivada, irmãos, pelo agricultor, que colocou ele ali com um propósito. Colocou ali porque tinha uma intenção de que a árvore ficasse ali. Por isso ele diz, como árvore plantada junto à corrente das águas. O agricultor, de maneira sábia, ele pegou você e plantou você aonde ele sabia que ali estariam os nutrientes necessários, né, para que você pudesse absorver e se alimentar e ter as suas necessidades supridas para que você pudesse ser vistoso, dar fruto na estação própria. Veja que coisa maravilhosa, saber que a nossa vida não é fruto do mero acaso, mas ela é um propósito de Deus, ela é cultivada por Deus. Deus nos coloca no lugar certinho, aonde? Em Cristo, nos rios da graça de Deus, nessa fonte de provisão inesgotável que é o rio da graça de Deus, nesse rio que jamais seca. Por isso não há inconstância nela, pelo contrário, ela dá fruto no tempo certo. Na indiferença ela produz amor, na tristeza o fruto é a alegria, na tribulação o fruto é paz, e uma paz que transcende todo entendimento. No desespero, seu fruto é paciência, paciência. Na maldade, o fruto é bondade. No meio das armadilhas, fidelidade. Na grosseria, amabilidade. E no meio do descontrole, domínio próprio. Todos os frutos que o Espírito Santo produz nessa árvore. E ele é conduzido pela graça de Deus, e por isso, tudo que ele faz prospera. Por que o Salmo diz que tudo que ele fizer prosperará? Não é porque Deus vai abençoar toda a ideia maluca que vem na minha cabeça que eu cismo que eu vou fazer. Não é isso, não está dizendo isso. A gente é que faz assim às vezes, né? A gente vai lá, toma uma decisão, faz um negócio, depois, Senhor, abençoa aqui, Senhor. Mas você que fez, foi da sua cabeça. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo o seguinte, que a relação dele com Deus e com a palavra é uma relação tão visceral, que a vida dele passa a ser governado por essa palavra. Então, quando ele faz algo, dá certo. Por quê? Porque ele se move na vida de acordo com a palavra de Deus. E, irmão, sabe por que algumas coisas não dão certo para nós? Não é porque Deus ame mais a uns e a outros não. É porque muitas vezes eu e você, nós tomamos as atitudes, as decisões pela nossa própria cabeça, a gente nem ora, nem cogita a possibilidade de buscar a direção de Deus, aí vai lá, faz um negócio e dá errado, e ele diz, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor. Ou então, Senhor, abençoa isso aqui, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Não. Agora é diferente quando eu vou diante de Deus e busco direção a Ele. Senhor, o que eu devo fazer? Quando a gente está lendo lá a história, por exemplo, de José, já pensou nisso? José, tudo que José botava a mão dava certo, cara. Tudo que José colocava a mão dava certo. O homem tinha a mão abençoada demais. Mas por quê? Uma vida conduzida pela palavra de Deus. É isso. É por isso que José colocava a mão e dava certo. Deus estava ali. Deus estava conduzindo cada passo do caminho. É vivermos uma vida de relação com Deus, e o justo vive feliz, porque nessa relação com Ele, com Deus, tão visceral, ele percebe a direção, ele discerne a direção daquilo que Deus deseja, e ele faz, e quando faz, as coisas acontecem. Agora, no segundo momento, o texto fala da ruína dos ímpios. E a ruína dos ímpios, em oposição à alegria dos justos, diz o verso 4, não é assim com os ímpios, não é assim, não é assim. Ele será como o vento, eles são como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo é árvore, os ímpios são como palha. Olha que coisa, hein? Enquanto o justo está enraizado, os ímpios são levados por todo lado, como a palha, para onde o vento sopra, ao sabor do vento a palha vai. Então, para onde o vento está ventando? O ímpio vai. O justo não. O justo tem raízes profundas. Raízes profundas. O justo frutifica. Enquanto o ímpio é palha.
E palha só serve para uma coisa, irmão. Palha só serve para ser lançado no fogo. Palha não tem valor aqui. Quando se vai debulhar o trigo, se moe o trigo, suficiente para que a palha possa se desprender do grão, e então vem o agricultor com uma pá e lançando ele para o alto, o vento sopra, leva a palha, mas fica o grão. Fica o grão para ser posto no celeiro. E essa é uma ideia própria aqui também. O verso 5 diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando o dia do Senhor chegar, Ele irá separar o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, o grão da palha. E nenhum ímpio escapará da sua justiça. O homem ímpio pode viver na sua impiedade, achando que de Deus pode zombar, que nunca se trará juízo sobre ele, mas se trará juízo sobre ele em algum momento, no dia do Senhor. E todos eles se apresentarão diante do seu tribunal para prestar contas da arrogância e da soberba que viveram, e depois serão lançados no fogo como a palha. É isso que acontecerá no dia do juízo. Por ora, eles permanecem juntos, como Jesus disse, por ora eles permanecem juntos, mas chegará o tempo em que o próprio Senhor Jesus irá separar o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, o trigo, o grão da palha. Quando chegar o tempo da colheita, o tempo em que o agricultor decidiu debulhar. Diz Lucas, capítulo 3, verso 17, ele traz na mão a pá, para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que não se apaga. Verso 6, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Esse verso é o resumo do Salmo. Vou repetir, porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Essa é a grande ideia do Salmo. É isso que o Salmo quer passar, quer comunicar como mensagem. No último verso ele resumiu. E ainda aqui a apresentação novamente de dois homens, dois caminhos e dois destinos, justo e ímpio. Um caminho que traz recompensa e um outro caminho que leva à destruição. Um é conduzido à vida pela palavra, o outro é conduzido à morte pela sua impiedade. Um terminará feliz e o outro será destruído. Outro detalhe interessante para a gente pensar nesse verso 6 e sempre nesse contraste apresentado no Salmo, é que a primeira palavra do verso 1 é bem-aventurado, ou seja, feliz, para representar o homem justo. Mas a última palavra do verso 6, destruição, é para representar o homem ímpio. Ele começa e termina com esse contraste. O caminho do justo é apertado, é estreito, é indicado pela justiça de Deus, mas conduz à vida eterna e à felicidade eterna com o Senhor. Já o caminho do ímpio é largo e espaçoso, guiado pelo conselho do mundo e seus prazeres, mas que termina no inferno. Dois homens, dois caminhos, dois destinos, qual deles é você? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.